imposto anual que todo mundo diz assim, meu Deus do céu, IPVA, né? Quem possui carro já sabe que precisa se preocupar com o IPVA, com o licenciamento, que são coisas distintas, mas paga junto, né? A boa notícia é que algumas pessoas podem ser isentas desse pagamento e é justamente sobre esse assunto que a gente vai falar aqui a partir de agora no nosso quadro Eu Tenho Direito com a nossa colunista topástica Sheila Sodré. Oi, Sheilinha, boa tarde. Boa tarde. Como foi de Páscoa? Tranquila em casa, com algumas extravagâncias em relação a chocolate. Meu Deus, é irresistível. Eu acho, Sheila, que foi geral, unânime. Acho que todo mundo está com o meu com culpa. Eu trouxe a ameixa hoje para ser a sobremesa, para nem pensar em chocolate. Compensar. Para compensar. É uma semana de compensação, né, Sheilinha? Com certeza. Mas a gente não pode pensar em compensação no sentido de IPVA, não, né, Sheila? De jeito nenhum. Essa semana, Desirê perguntando qual vai ser o tema, como vamos trabalhar o tema dessa semana. E aí, olhando o calendário, Fernanda, desse mês, nós tivemos duas datas importantes que fez com que a gente trouxesse esse tema para discutirmos hoje, que foi a questão sobre a conscientização do autismo, que aconteceu na sexta-feira. Nós tivemos ontem a do Alzheimer, do Parkinson. Sim. Tá? E amanhã a gente vai estar falando sobre o incentivo à mobilidade no trânsito, da saúde. Então, assim, poxa, Desirê, nada melhor do que falar sobre a isenção do IPVA para as pessoas portadoras de deficiências ou de várias outras deficiências. E aí ela adorou, e é esse caso, Fernandinha, que nós trouxemos aqui, porque assim, tem que contextualizar, Sim. porque principalmente você, que é da área psicóloga, sabe da importância e da dificuldade que é para os familiares, principalmente com autismo, essa questão da locomoção. Sim. Ir ou não ir. São de um lugar várias pra terapias. Inclusive, a gente vai falar hoje, daqui a pouquinho, com o pessoal da FUNAD. Eles estão com uma programação especial essa semana, ainda em alusão à questão da conscientização sobre autismo. Agora, Sheilinha, antes da gente entrar necessariamente nas isenções, e eu sei que um monte de gente tem várias dúvidas sobre para onde esse dinheiro vai. Onde é que o dinheiro do IPVA ele é investido? Fernanda, olha, a gente como brasileiro, a gente tem sempre essa dúvida. O dinheiro que eu estou pagando vai para onde? Os nossos tributos, os impostos em si, aí vamos falar, por exemplo, do IPVA, tem impostos que eles não são vinculados especificamente. Eu pago o meu imposto de renda, esse meu imposto de renda vai especificamente para a saúde, para alguma coisa desse tipo. Nós não temos essa destinação específica. É o caso do IPVA? Exatamente. Então, por exemplo, por ser relacionado a carro, não tem que ir para a estrada, não tem que ir para conscientização de trânsito, nada disso. O ideal era que seria, porque o próprio órgão, o órgão do trânsito, ele tem verbas no orçamento para várias coisas, inclusive a questão de urbanização. Já tem no sistema de participação dos outros, de todos os demais tributos, os órgãos representam que recebem especificamente para isso, tá? Agora, tem a possibilidade, quando você fala assim, o IPVA, ele deveria ir para a manutenção de estradas, tá? Aí, poxa, aí a gente pensaria que tem estrada, tem estados que as estradas são horríveis. Tem os municípios, por exemplo, essa ligação de quem seria essa responsabilidade da União, do Estado, e aí você tem estradas federais, estradas estaduais, e aí você tem outros tributos que acabam tendo essa responsabilidade no próprio orçamento. Aquela história, todo mundo fala, todo ano tem que ser aprovado o orçamento da União, né? O orçamento tem que ser aprovado um ano anterior para que seja aplicado no próximo. Por isso que é importante se cobrar realmente do governo para onde vai essa verba, mas ela é no todo. Tá? Se tiver algum percentual específico, eu não saberia dizer especificamente do valor que a gente paga do IPVA, qual que estaria vinculado especificamente para a manutenção de estradas. Ou seja, mas é um recurso livre, vai para o Estado e ele esse valor, exatamente, esse valor vai para o orçamento, que tem a data, de ver o reboliço dos deputados, quando vai ser aprovado ou não o orçamento anual do Estado da Paraíba. Agora vamos falar sobre as isenções, que eu fiquei curiosa mesmo para entender. Pelo visto, não é específico para aquilo que a gente estava pensando, vai ser destinado aí no bolo total e depois cada fatia vai ser dividida para as situações, tá? Beleza, Sheilinha. Agora, sobre as isenções, ela é possível, por exemplo, que para que pessoa que vai, por exemplo, exercer a profissão,
Vamos pensar assim, uma pessoa que precisa do veículo para exercer a profissão, ela pode ter algum tipo de isenção? Fernanda, olha bem, a isenção do IPVA, nesse caso específico, não vai ter isenção, não. O que o Estado da Paraíba, por meio de um convênio do CONFAS antigo, olha, eu me lembro que foram as grandes polêmicas quando eu cheguei aqui no Estado da Paraíba, era os casos de isenção de ICMS para a compra de veículo e IPVA, que a gente vai adentrar isso, acaba sendo um pacote todo. Então, as pessoas que teriam direito à isenção do IPVA são pessoas portadoras de deficiência. Alguns órgãos têm de ICMS especificamente para compra de veículo. Isso eu estou falando de Estado, porque também tem da União, tá? Seriam os taxistas, Fernanda, tá. porque eles trabalham, eles compram. ICMS, não IPVA. Ele tem IPI também. Tem IPVI federal também. Tem algumas situações que é também do âmbito federal. Porque aquela história, imposto, ele é separado em impostos municipais, estaduais e federais. Cada um tem uma competência. Por isso que é importante a gente entender, porque se você está me assistindo agora e diz, poxa, meus pais, eu tenho isenção do carro porque eu tive um problema sério de hérnia de disco. E aí teve algumas mudanças esse ano e eu posso perder esse direito à isenção. Porque o IPVA, Fernanda, é pago todo início de ano. Algumas vezes se parcela, de acordo com as placas também pode se parcelar. E pode perder, Shelinha? E como, minha amiga? A mudança no meio desse auge todo de confusão, de pandemia, as pessoas que tinham isenção de IPVA, elas voltaram a pagar assim do nada, receberam já o lançamento para que pagassem o IPVA desse ano de 2021. Sem isenção nenhuma, sem nada. Sem isenção do IPVA, por exemplo. Sem desconto, não é nem isenção. Se fosse isenção, ele nem recebia. Ele não ia pagar, porque não paga. Por exemplo, pessoas aconteceu? portadoras de deficiência que têm autismo e comprou o carro, né? A familiar, o pai ou a mãe, não comprou esse carro. Comprou na época, tudo bem, a pessoa que tinha uma hérnia de disco teve que comprar um carro e a legislação alterou no final do ano, entrou em vigor já em janeiro, tá? E as pessoas que já tinham direito a essa isenção, de cara receberam um lançamento, tem que pagar o IPVA, receberam e acabou. Porque mudou a legislação, o decreto estadual mudou, porque disse que só vai ter direito à isenção carros modificados, alterados mecanicamente. Teve que ir para a oficina e teve que ser alterado mecanicamente. E isso era uma questão já superada, principalmente dentro do nosso estado da Paraíba. Não, peraí, gente. Calma. Vamos primeiro, então, a gente Seríssimo. adentrar nisso aí, porque isso é sério, gente. Pelo amor de Deus, vai ter que modificar, por exemplo, uma criança com autismo. Vai ter que modificar o quê, né? Aí é onde vem as questões, Fernanda. Primeiro, que nosso estado demorou muito a aderir à questão da isenção para pessoas que têm a deficiência, têm a necessidade, mas não eram elas que iam conduzir o carro, que é o caso, por exemplo, do autismo, que quem está nos ouvindo, que está nos assistindo, sabe muito bem da necessidade. Enquanto uma pessoa que tinha uma hérnia de disco, a legislação permitia, porque nós já tínhamos vencido, por meio de jurisprudência, a necessidade de você comprar um carro básico e aí você ter que acrescentar alguma coisa. Por exemplo, a pessoa que tem hérnia de disco, Fernanda, ele precisa dirigir. Eu vou falar isso de uma forma bem popular, porque eu sei que Fernanda vai me corrigir, vai dizer os termos técnicos, porque ela ama carro. Eu não. Então vamos lá. Então o carro, ele precisa ter uma direção ou hidráulica ou elétrica, né? Elétrica. Que tem os termos técnicos para isso. Pronto. Então o carro teria que ser isso. E o câmbio, ele tinha que ser automático. Porque a pessoa que tem hérnia de disco, ele não... as marchas, passar tudo aquilo. O câmbio, que seria o quê? Manual, mecânico? Manual. E o volante, quando não tem hidráulico, seria o quê? Mecânico. Então, pronto. Um volante também mecânico. Isso requer um esforço maior para as pessoas que têm hérnia de disco. As mulheres que tiraram uma mama e perdem muitas vezes também a força no braço, elas também necessitam de um carro com essas especificações, que seria um câmbio automático ou um câmbio automático e um volante com direção hidráulica ou elétrica. Que eu acho que o elétrico ainda é melhor ainda. Correto? É. Então a coisa está evoluindo. Tá ótimo, tá ótimo hoje. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas precisariam, e elas não precisam comprar um carro comum, básico, e aí depois ela tem que pedir,
né? E levar para uma mecânica. Imagina, para colocar, adaptar isso, o custo que seria, a isenção que ela teria de IPI. Para fazer essas modificações. Não compensava. Então, ao longo dos anos, o Estado da Paraíba levou tanta porrada, isso no Brasil todo, que a legislação mudou. E o Estado parou de indeferir esse tipo de carro. E todo mundo, até 2018, 2019, comprava o seu carro com a isenção de ICMS, comprava um carro até 70 mil, mais ou menos no valor de uns 56, 57. Olha a diferença, Fernanda. Olha por que isso é importante. Né? Então, ele poderia comprar. E, além disso, ele tinha também a isenção do IPVA. Então, quem conseguiu, que tinha hérnia de disco, ou a mulher que teve um câncer de mama e teve que retirar, pessoas cardíacas que dirigem... Você está falando aí das doenças. Vamos mostrar a tela? A gente tem aí na tela, que maravilha. Tem a tela, porque aí a gente já aproveita falando. Não, eu vou ler junto com você. Ó, quem é que tem direito à isenção, né, do IPVA por doença? Deficiente visual, deficiência física, não é só doença, mas transtorno, né? Pessoa com deficiência, paralisia, autismo, que é um transtorno do espectro autista, acidente vascular, quem teve AVC, CHIV positivo, quem teve poliomielite, quem tem insuficiência renal, tendinite crônica, encurtamento ou amputação de algum membro. Aí minha dúvida é, Sheilinha, hoje, isso aí tá valendo? Minha dúvida é, tá valendo? Perfeito. Pelo decreto do governo, só vai valer, no caso da compra do veículo, quem precisar dessa lista e quem realmente precisar fazer adaptações, desse jeito que eu tô te falando, transformar o carro. Porque tem pessoas, por exemplo, que têm problemas de uma perna inferior ou não tem a perna. Então, ele vai precisar aumentar o freio, ele precisaria colocar algum tipo de marcha no volante. Então, nesse caso ali, por exemplo, aquela pessoa que tem encurtamento ou amputação de algum membro. Esse aí não tem como vir um carro diretamente de fábrica. Aí, esse novo decreto alterou e a essas pessoas, Fernanda, não teve chance de historinha, não. Elas já receberam, tá, o lançamento para pagar o IPVA desse ano, que foi até o final do mês passado. Já recebeu, sou obrigada a pagar isso, porque eu tinha essa isenção ano anterior, mas dessa vez eu recebi. Eles mantêm, claro, Fernanda, para quem tem o autismo e para quem é deficiente visual e que vai precisar de uma segunda pessoa para guiar o carro, eles não vão ter que exigir isso, porque a pessoa que vai guiar o carro, que pode ser até 3 pessoas, não tem necessidade. Não teria necessidade. Mas se for para essas outras pessoas, sim. Entendi. Tá vendo a grande dificuldade, como pegou as pessoas de surpresa. E o pior ainda é que essas pessoas, quando compraram esse carro com isenção, ele pode ficar 4 anos aqui no estado da Paraíba para ele poder comprar um novo carro, tá? Então, tem pessoas que, por exemplo, que compraram um carro porque as mulheres que tinham câncer de mama e realmente perdeu a força num braço, isso tudo por meio de laudo. Gente, não é historinha, não. A pessoa que quer uma isenção dessa, ela tem que submeter a um laudo técnico, né, do médico, que nós temos, vamos dizer, onde é que você consegue tudo isso, como é que você pega esse formulário, como é que você vai fazer tudo isso, entendeu? Então, assim, desse caso específico, as pessoas vão perder. Ou elas vão ficar eternamente com esse carro aí, mas se elas precisarem comprar novamente, Fernanda, não vão ter essa isenção. Meu Deus, ó, Sheila não vai embora não, Sheilinha. A gente tem Elaine, fala aqui comigo que eu quero saber se dá tempo de falar um pouco mais com Sheilinha. Então a gente vai o seguinte, eu vou deixar para você pensar e explicar para o pessoal de casa. Como é que faz a solicitação da isenção? Qual é o site, né? Parece que também tem uma questão do site pra gente. E tem uns pulos do gato que a gente vai passar que facilita a vida. Então aí você volta daqui a pouquinho com essa informação e aproveita para você aí de casa mandar também a sua dúvida para cá, tá? 988933999. Daqui a pouquinho Sheila Sodré volta, que hoje ela trouxe uma bomba assim, ó, de cara pra gente assim. Que já tem solução, viu? Já tem o judiciário mudando isso. A justiça já tem mudado isso aí? Com certeza. Ela conta pra gente também. Continuo falando de um assunto importante para falar sobre aumento de gastos.